Olá, meu nome é Rafael. Olá, meu nome é Ana Carolina e nós somos os coordenadores dos Coroinhas. E a nossa catequese hoje será sobre a Semana Santa. E a base dos nossos estudos foram os artigos do site Padre Paulo Ricardo, site Canção Nova, revista Santuário e as Sagradas Escrituras. E a Semana Santa, ela se inicia no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor e se encerra no Sábado Santo. Muitos acham, que ela começa na quinta-feira e termina no domingo. E na verdade ela começa no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então vamos nesse momento meditar dia após dia sobre o que a liturgia da igreja nos quer mostrar para nós meditarmos e adentrar os mistérios de Deus. A Semana Santa, ela é a semana mais importante do ano litúrgico, onde nós meditamos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Através da Semana Santa, nós meditamos a redenção que Cristo fez por nós, através da sua paixão, morte e ressurreição. A liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, ela é dividida em duas partes. Muitos pensam que ela é só o Domingo de Ramos, mas se esquecem que também é o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E como ela é dividida em duas partes, nós vamos meditar uma parte e depois vamos meditar outra. A primeira parte é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A liturgia do Domingo de Ramos, ela se divide em duas partes. A primeira parte é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a segunda parte meditamos a Paixão do Senhor. Para nós podermos entender um pouco melhor isso, porque é uma missa um pouco diferente, com dois evangelhos, nós podemos resumir que a procissão que nós fazemos é a procissão de Ramos e o evangelho em si é o evangelho da Paixão, porque a parte mais importante da Santa Missa é nós meditarmos a Paixão de Cristo. Por quê? Porque assim como nós temos missa de Natal, missa de Páscoa, a Igreja viu por bem termos uma missa que meditássemos a Paixão de Cristo. A Aninha vai falar um pouco melhor sobre a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, ela não é uma missa, porque o padre não consagra as hóstias, não se renova o sacrifício nesse dia. Então, a Igreja viu por bem termos uma missa própria para meditarmos a Paixão de Cristo. E esse dia é no mesmo dia da missa de Ramos. O primeiro evangelho que nós meditamos é o evangelho da entrada de Cristo em Jerusalém. Neste evangelho nós vamos ouvir o povo de Jerusalém que aclama Cristo, que vem de forma triunfal, gloriosa. E por que tem os ramos, Esses ramos nós vamos ver no evangelho que o povo de Jerusalém usou os ramos para aclamar Jesus, colocou os ramos no chão para que Jesus passasse por cima, como sinal de glória. E com esses ramos o povo aclamava, vamos ver no Evangelho, salve o Rei dos Judeus, hosana ao Filho de Davi, salve o Messias. E uma curiosidade que a palavra hosana, muitos não conhecem, ela tem dois significados. Ela significa súplica e louvor ao mesmo tempo. No hebraico, essa palavra significa salva-nos, ajuda-nos, liberta-nos. Ou seja, nós estamos suplicando para que Deus, Jesus Cristo, nos salve, nos ajude, nos liberte. E do latim, essa palavra significa um louvor, uma aclamação. Por isso que na Santa Missa nós sempre usamos, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Justamente, Cristo é o bendito que vem em nome do Senhor. Então, por isso que foi-se usado pelo povo judeu essa aclamação, esse louvor a Cristo. O Domingo de Ramos, na ordem cronológica, justamente ocorre uma semana antes da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Cristo entra em Jerusalém de modo triunfal no domingo mesmo, no primeiro dia da semana. E
a liturgia, ela quis fazer um paralelo tanto da aclamação do povo quanto da paixão de Cristo, justamente porque para mostrar que o mesmo povo que aclamou Jesus, que louvou Jesus, é o povo que vai mandar que ele seja crucificado, né? Isso fica muito claro na liturgia, né? na missa, quando nós participamos do Domingo de Ramos, né? Nós muitas vezes estamos longe da paróquia, porque justamente tem essa procissão, e nós louvamos, né? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao Filho de Davi. Temos esses cânticos justamente para louvar, honrar a Cristo. Mas ao mesmo tempo, minutos depois, né? Porque estamos na liturgia, nós vamos clamar que Cristo seja crucificado. E muitas vezes nós somos assim, ao longo da nossa semana, né? No domingo nós estamos na missa, nós estamos louvando a Deus, nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos pedindo, suplicando a Deus, mas ao longo da nossa semana a gente acaba caindo nos nossos pecados, né? Esse paralelo, né, a liturgia traz para a gente justamente isso. Somos realmente nós mesmos que louvamos a Deus no domingo e durante a semana a gente peca, a gente cai nos nossos pecados com Deus, com o próximo, com nós mesmos. Então fica essa reflexão, né, para nós meditarmos, né, que nós não devemos ter essa vida dupla, né? O povo judeu, ele errou em ter feito isso, né? Foi muito pelas emoções daquele momento, não ouviu a voz de Deus. E mais um ponto para nós meditarmos sobre o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor é que Cristo, ele entra num jumentinho, né? Cristo, ele merece ter toda a glória, todo o poder, porque ele é rei, ele é Deus do universo, mas ele quer entrar num jumentinho justamente para simbolizar a humildade, né? Cristo, que é Deus do universo, se faz humilde, né? Até a passagem de Marcos 10, 45 fala que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então, essa entrada triunfal de forma humilde significa justamente para nós mesmos, né? Buscarmos a humildade, sermos humildes como Cristo foi. Se Cristo, que é Rei, Senhor do Universo, foi humilde, quem somos nós para não sermos humildes, né? Praticarmos a humildade, tanto com os nossos irmãos, né? Como com nós mesmos, como com Deus, né? E no Evangelho da Paixão do Senhor, a cada ano litúrgico nós vamos meditar um dos evangelistas. Esse ano estamos no ano C e o ano é todo de São Lucas, então nós vamos ouvir o Evangelho do relato da Paixão segundo São Lucas. No ano A nós ouvimos o relato segundo São Mateus e no ano B segundo São Marcos. E na Sexta-feira Santa é sempre o Evangelho de São João. Agora nós vamos entrar na Segunda-feira Santa. Esse Evangelho é do Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo de 1 a 11. E a Segunda-feira Santa, o tema central dela, do Evangelho, é Jesus que é ungido por Maria. O Evangelho relata realmente 6 dias antes da Páscoa, ou seja, realmente na segunda-feira. Então esse Evangelho ele se encontra na ordem cronológica mesmo da Semana Santa. E se você quiser pegar depois a sua Bíblia para ler esse Evangelho, né, João 12, do 1 ao 11, né, nós vamos ver que Jesus ele foi à casa de seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Né? Lázaro, aquele a qual Jesus ressuscitou, né? Marta e Maria, aquele Evangelho, né, que fala, né? Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, né? Maria escolheu a melhor parte. Então, Jesus vai à casa de seus amigos nesse dia e, como está próximo à sua sepultura, à sua morte, Maria, ela unge os pés de Jesus com um perfume muito caro da época. E antigamente se ungia os corpos com perfume. Então, justamente, esse Evangelho nos mostra esse paralelo, né, entre Cristo que está próximo da sua morte, próximo da sua sepultura, né, justamente para significar que Jesus já estava anunciando a sua hora.
Judas critica Jesus. Ele fala, por que gastar esse perfume muito caro, né, sendo que podemos dar aos pobres o dinheiro desse perfume, né? E Cristo fala, né, para Maria, né, para Judas, né, deixai a ela, fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os terei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Ou seja, Cristo está mostrando que Maria fez esse paralelo com a sepultura de Cristo, né, para mostrar que... E Judas, ele não estava falando de boa intenção. Cristo sabia o que estava no coração de Judas e ele falou isso, né, para dar aos pobres, justamente porque Judas era o responsável pela bolsa de dinheiro e o Evangelho narra isso, né? E Judas roubava esse dinheiro. Então, por isso que Cristo repreendeu Judas, porque ele falou isso, né, de forma má mesmo, né, de forma de má fé. Agora nós vamos meditar o Evangelho da Terça-feira Santa. O Evangelho é segundo João, capítulo 13, versículo 21 ao 33 e 36 ao 38. Esse Evangelho ele não está em ordem cronológica, mas a liturgia ela quis trazer este Evangelho justamente para nós meditarmos sobre a traição de Judas e a negação de Pedro. Nós sabemos que a traição de Judas ocorreu na quarta-feira e a negação de Pedro na quinta-feira, sendo que esse evangelho ele nos remete para a última ceia, onde fala que Judas iria pôr que quem iria trair Jesus era quem iria pôr a mão no molho, e ele previa também que Pedro iria negar 3 vezes a Jesus. E justamente a meditação desse dia é justamente para nós meditarmos quem somos, Pedro ou Judas, porque infelizmente nós caímos, somos falhos, nós pecamos e Pedro e Judas pecaram, né? Claro que o pecado de Judas foi muito maior, porque Judas desesperou, né? É justamente isso que o ponto principal, né? Nós confiamos na misericórdia de Deus quando nós caímos ou nós preferimos fugir, né? Principalmente nesse período, né, que nós celebrávamos a Quaresma, é esse período para nós voltarmos à misericórdia de Deus. Nós estamos dispostos a aceitar a misericórdia de Deus e a mudar completamente a nossa vida, né? Nós estamos dispostos a pedir perdão e a mudar de vida, porque não adianta nada pedirmos perdão se nós não queremos mudar de vida. O nosso arrependimento não é sincero. Jesus também estava disposto a perdoar Judas, sendo que Judas ele não acreditou na misericórdia, ele não confiou. Então, Cristo perdoa a todos, independente dos nossos pecados. Mas Cristo também vê os corações e sabe se realmente nós estamos dispostos a mudar de vida, a vivermos uma vida nova em Cristo e da misericórdia de Deus. Agora nós vamos adentrar na Quarta-feira Santa, onde propriamente o Evangelho vai falar sobre a traição de Judas. Na terça-feira a gente viu que fazia o paralelo entre Judas e Pedro. Agora na quarta-feira nós vamos ver propriamente a traição de Judas. Na ordem cronológica, né, Judas ele foi se preparar para trair Jesus na quarta-feira. O início do Evangelho justamente fala isso, né? Naquele tempo, um dos 2 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Depois, vemos o relato já da quinta-feira, né, que Jesus fala, um de vós vai me trair. Né? É um pouco... repete-se, né, a mesma história do evangelho que nós vimos na terça-feira, né? Só que agora segundo São Mateus. Um ponto interessante, né, é que Jesus ele foi vendido pelo preço de 30 moedas de prata. E naquela época, 30 moedas de prata significava a venda de um escravo. Então, nós
podemos meditar, né, que Jesus foi vendido como um escravo. Também, a segunda parte do Evangelho, né, fala que Cristo estava preparando a sua Páscoa. É um ponto muito interessante, né? Nós vemos que Jesus estava preparando a sua Páscoa, né, porque Jesus veio para isso, né? Deus se encarnou no seio da Virgem Maria, morreu por nós justamente para esse momento, né? Ele fala, né? Desejei ardentemente celebrar a Páscoa convosco. Então, vemos que, vamos ver mais isso na Quinta-feira Santa, né, de forma mais propriamente dita, mas já antecipando, né, que Cristo estava preparando a sua Páscoa. Né? Ele veio justamente para isso. Né? Isto é meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue que é derramado, ou seja, Cristo se dá por nós. O Evangelho também nos fala, né, que Jesus pediu para que Judas colocasse o pão no molho. E na tradição judaica isso tem um significado, né? Isso significa predileção, ou seja, Jesus até o último momento estava confiando, né, colocava a sua tentativa de que Judas voltasse atrás. Então, Judas infelizmente não correspondeu com a vontade de Deus. Agora nós vamos entrar no Tríduo Pascal, que é a parte mais importante da Semana Santa. Bom, na Quinta-feira Santa, nós temos dois grandes acontecimentos em que Jesus passa com seus discípulos. O primeiro é que na ceia, antes de começar a sua última ceia, ele tem um momento com seus discípulos de lavar os pés, deixando ali uma mensagem de humildade e de serviço, onde ele mesmo sendo mestre e senhor, ele se abaixa e lava o pé de cada um. E deixa também, né, a mensagem de que eles deviam fazer o mesmo, ou seja, de que se ele que foi mestre lavou o pé, né, esteve ali a serviço, que eles fizessem o mesmo. E também ele vive com seus discípulos a sua última ceia, onde ele entrega o corpo e o sangue ao Pai sob as espécies de pão e vinho. E ali ele mostra, né, para que eles tomassem e também que passassem aos seus sucessores. E ali a gente tem basicamente também a instituição do sacerdócio, porque ele manda que faça isso em memória dele, para que sempre os discípulos, né, e os sucessores estivessem unidos e recordassem sobre ele. Liturgicamente, nós temos duas cerimônias. De manhã, nós temos a celebração, onde nós temos a bênção dos santos óleos. Ocorre na catedral e lá são abençoados os óleos que são usados durante todo o ano nas paróquias, sendo eles, né, os óleos dos catecúmenos, o óleo do crisma e o óleo dos enfermos. Esses óleos, então, são abençoados e distribuídos pelos vicariatos e paróquias. E também, à noite, nós temos a celebração da ceia pascal, né, da última ceia, em que nós recordamos justamente esses acontecimentos que Jesus passou com seus discípulos, o lava-pés e a última ceia. Bom, voltando para os acontecimentos com Jesus, é nesse dia também que ele começa seus sofrimentos. Judas, como o Rafa comentou, ele havia planejado já, né, que entregaria Jesus por 30 moedas de prata. E aí, é nesse dia que ele, após a ceia, ele entrega Jesus com um beijo. Né? Ele combina que aquele que ele beijasse seria aquele a quem deviam prender. E aí, Judas beija Jesus e eles o prendem, né? O interrogam e ali Jesus começa seu caminho de sofrimento. Bom, na Sexta-feira Santa, como o Rafa comentou, é um dia que não há Santa Missa. É um dia de recolhimento, de meditação
e contemplação de Jesus morto na cruz. Nós temos então, né, a passagem de sábado, Jesus já começa os seus sofrimentos, então nós somos convidados a meditar passo a passo do seu caminho ao Calvário. E modos de a gente fazer isso, nós temos a Via Sacra, temos o Relógio da Paixão, em que a gente vai meditando, refletindo sobre os caminhos passados por Jesus até chegar à sua crucificação e morte na cruz. Bom, e tudo isso, o centro dessa celebração é a cruz de Cristo, né? O ponto culminante do amor de Deus por nós, onde Ele morre na cruz para que nós obtivéssemos a salvação, né? A remissão de nossos pecados. E justamente essa morte por nossos pecados é meditada por muitos santos, e um dos acontecimentos que eu vou citar é com Santa Teresa d'Ávila, em que ela justamente o momento em que ela dá a conversão realmente dela, em que ela olha para Jesus crucificado e ela pergunta: quem te colocou aí? E ela ouve uma voz no coração em que diz: suas conversas fúteis que me colocaram aqui, né? Então, aí ela passa a ter a sua conversão real e decide mudar, né? Abandonar justamente que era uma conversa, né, que ela tinha no locutório enquanto recebia visitas. Bom, a sexta-feira é um dia de jejum e abstinência. E o que seria, né, esse jejum e essa abstinência? O dia de jejum, nós podemos fazer uma refeição por dia e 2 pequenas, no qual não dê uma refeição completa. E a abstinência é em respeito, né, ao sangue de Jesus derramado durante o seu sacrifício. E o que consiste isso? Nós evitamos, né, não ingerimos carne, ou seja, corpo e órgãos de mamíferos e aves. E no lugar da missa, nós temos a solene ação litúrgica da Paixão e Adoração da Cruz, em que nós temos um momento de veneração, né, da Santa Cruz. Bom, no Sábado Santo, Cristo desce à mansão dos mortos e para redimir aqueles justos em que estavam, né, ali antes da sua manifestação gloriosa no mundo. Depois do silêncio do Sábado Santo, onde a igreja, né, permanece junto ao sepulcro de Jesus, meditando a sua paixão e morte, nós chegamos à noite da Vigília Pascal, em que a gente celebra a vitória de Cristo sobre a morte. Nessa Vigília do Sábado Santo, nós temos algumas particularidades, né, nessa Santa Missa, em que, por exemplo, as leituras são um pouco maiores, nós temos a proclamação da Páscoa e também a gente tem a bênção do fogo, onde nós acendemos o círio pascal que vai nos acompanhar durante todo o tempo pascal. E esse círio pascal representa o Cristo ressuscitado. E por curiosidade, nós temos alguns símbolos no círio pascal. Por exemplo, o alfa e o ômega, que no caso simboliza que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós temos a data, né, o ano, em que nos mostra que Cristo vive hoje para nós, e também os 5 grãos de incenso que vão ser colocados no círio, que simbolizam as chagas de Cristo. Bom, o domingo da ressurreição é o dia mais importante, né, da religião cristã, e Cristo, depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus, né, foi sepultado e ali permaneceu até a sua ressurreição. E na Páscoa, né, o
o que significa Páscoa? Páscoa significa passagem. Antes, né, se comemorava, né, a passagem da escravidão para a liberdade, né, a Páscoa judaica. E agora nós comemoramos da morte para a vida, né? Cristo vence a morte e Cristo, né, vive verdadeiramente. Bom, e como bem participar da Semana Santa? Primeiro, né, nós mantermos o espírito de oração, vivendo todos os momentos com Cristo, e também a confissão, né? O Papa Francisco deixou uma mensagem no dia 25, em que confessar é dar ao Pai a alegria de nos levantar. Ou seja, né, é sempre importante nós buscarmos o sacramento da confissão. E deixo também o convite em que na nossa paróquia, no dia 5, vai ter a confissão comunitária às 19 horas. E também uma mensagem, né, refletindo a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, em que não nos limitemos a celebrar a paixão do Senhor, mas entremos no mistério e façamos nossos os seus sentimentos. E tenhais em vós mesmos os sentimentos de Cristo Jesus. E que possamos ter uma ótima Semana Santa. Agradecemos a todos que nos acompanharam durante esse itinerário quaresmal, com as catequeses que foram lançadas, né, nas nossas redes sociais. Esperamos que tenham sido catequeses frutuosas, meditações frutuosas e que possamos pôr em prática na nossa vida. E dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amen.